Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 253, nós vamos ler os capítulos 43, 44 e 45 do livro de Ezequiel. Capítulo 43: A glória do Senhor enche o templo. Então o homem me levou à porta que olha para o oriente, e eis que do caminho do oriente vinha a glória de Deus de Israel. A sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da visão que tive era como o da visão que eu tivera quando vim destruir a cidade, e eram as visões como a que tive junto ao rio Quebar, e me prostrei, rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o oriente. O Espírito me levantou e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo. Então ouvi uma voz que me foi dirigida do interior do templo, e o homem se pôs de pé junto a mim, e o Senhor me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles nem os seus reis com as suas prostituições e com o cadáver dos seus reis nos seus monumentos, pondo o seu limiar junto ao meu limiar e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e eles. Contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam, por isso eu os consumi na minha ira. Agora lancei eles para longe de mim a sua prostituição e o cadáver dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. O altar dos holocaustos. Tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel este templo, para que ela se envergonhe das suas iniquidades e meça o modelo. Envergonhando-se eles de tudo quanto praticaram, faze-lhes saber a planta desta casa e o seu arranjo, as suas saídas, as suas entradas e todas as suas formas, todos os seus estatutos, todos os seus dispositivos e todas as suas leis. Escreve isso na sua presença para que observem todas as suas instituições e todos os seus estatutos e os cumpram. Esta é a lei do templo. Sobre o cimo do monte, todo o seu limite ao redor será santíssimo. Eis que esta é a lei do templo. São estas as medidas do altar, em côvados, sendo o côvado de côvado comum e 4 dedos. A base será de um côvado de altura e um côvado de largura, e a sua borda em todo o seu contorno de 4 dedos. Esta é a base do altar. Da base, na linha da terra até a fiada do fundo, 2 côvados, e de largura 1 côvado. Da fiada pequena até a fiada grande, 4 côvados, e a largura 1 côvado. A lareira é de 4 côvados de altura. Da lareira para cima se projetarão 4 chifres. A lareira terá 12 côvados de comprimento e 12 de largura, quadrada nos 4 lados. A fiada terá 14 côvados de comprimento e 14 de largura, nos seus 4 lados. A borda ao redor dela de meio côvado, e a base ao redor do altar se projetará 1 côvado. Os seus degraus olharão para o oriente. A consagração do altar. O Senhor me disse: Filho do homem, assim diz o Senhor Deus, são estas as determinações do altar, no dia em que o farão para oferecerem sobre ele holocausto e para sobre ele aspergirem sangue. Aos sacerdotes levitas, que são da descendência de Zadok, que se chegam a mim, diz o Senhor Deus, para me servirem, darás um novilho para oferta pelo pecado. Tomarás do seu sangue e o porás sobre os 4 chifres do altar, e nos 4 cantos da fiada, e na borda ao redor. Assim farás a purificação e a expiação. Então tomarás o novilho da oferta pelo pecado, o qual será queimado no lugar da casa, para isso designado, fora do santuário. No 2º dia, oferecerás um bode sem defeito, oferta pelo pecado, e purificarão o altar como purificaram com o novilho. Acabando tu de o purificar, oferecerás um novilho sem defeito, e do rebanho um carneiro sem defeito. Oferecê-los-ás perante o Senhor. Os sacerdotes deitarão sal sobre eles e os oferecerão em holocausto ao Senhor. Durante 7 dias prepararás cada dia um bode para oferta pelo pecado.
Também prepararão um novilho e do rebanho um carneiro sem defeito. Por 7 dias espiarão o altar e o purificarão, e assim o consagrarão. Tendo eles cumprido estes dias, será que ao 8º dia, dali em diante, prepararão os sacerdotes sobre o altar os vossos holocaustos e as vossas ofertas pacíficas, e eu vos serei propício, diz o Senhor Deus. Capítulo 44. Reformas no ministério do santuário. Então o homem me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, o qual estava fechada. Disse-me o Senhor: esta porta permanecerá fechada, não se abrirá. Ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela, por isso permanecerá fechada. Quanto ao príncipe, ele se assentará ali por ser príncipe, para comer o pão diante do Senhor. Pelo vestíbulo da porta entrará e por aí mesmo sairá. Depois o homem me levou pela porta do norte diante da casa. Olhei e eis que a glória do Senhor enchia a casa do Senhor. Então caí rosto em terra. Disse-me o Senhor: filho do homem, nota bem e vê com os próprios olhos e ouve com os próprios ouvidos tudo quanto eu te disser de todas as determinações a respeito da casa do Senhor e de todas as leis dela. Nota bem quem pode entrar no templo e quem deve ser excluído do santuário. Dize aos rebeldes, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: bastem-vos todas as vossas abominações, ó casa de Israel. Porquanto introduzistes estrangeiros incircuncisos de coração e incircuncisos de carne para entrarem no meu santuário, para profanarem a minha casa, quando ofereceis o meu pão, a gordura e o sangue, violastes a minha aliança com todas as vossas abominações. Não cumpristes as prescrições a respeito das minhas coisas sagradas, antes constituístes em vosso lugar estrangeiros para executarem o serviço no meu santuário. Assim diz o Senhor Deus: nenhum estrangeiro que se encontra no meio dos filhos de Israel, incircunciso de coração ou incircunciso de carne, entrará no meu santuário. Os levitas, porém, que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado, que andavam transviados, desviados de mim, para irem atrás dos seus ídolos, bem levarão sobre si a sua iniquidade. Contudo, eles servirão no meu santuário como guardas nas portas do templo e ministros dele. Eles imolarão o holocausto e o sacrifício para o povo, e estarão perante este para lhe servir. Porque lhe ministraram diante dos seus ídolos e serviram a casa de Israel de tropeço de maldade. Por isso, levantando a mão, jurei a respeito deles, diz o Senhor Deus, que eles levarão sobre si a sua iniquidade. Não se chegarão a mim para me servirem no sacerdócio, nem se chegarão a nenhuma de todas as minhas coisas sagradas, que são santíssimas, mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Contudo, eu os encarregarei da guarda do templo e de todo o serviço e de tudo que se fizer nele. Os deveres dos sacerdotes. Mas os sacerdotes levitas, os filhos de Zadoque, que cumpriram as prescrições do meu santuário quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, eles se chegarão a mim para me servirem e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Eles entrarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa para me servirem e cumprirão as minhas prescrições. E será que, quando entrarem pelas portas do átrio interior, usarão vestes de linho, não se porá lã sobre eles quando servirem nas portas do átrio interior dentro do templo. Tiaras de linho lhes estarão sobre a cabeça e calções de linho sobre as coxas. Não se cingirão a ponto de lhes vir suor. Saindo eles ao átrio exterior, ao povo, despirão as vestes com que ministraram. Polazão nas santas câmaras e usarão outras vestes para que com as suas vestes não santifiquem o povo. Não raparão a cabeça, nem deixarão crescer o cabelo. Antes, como convém, tosquiarão a cabeça. Nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio interior. Não se casarão nem com viúvas, nem com repudiada, mas tomarão virgem da linhagem da casa de Israel, ou viúva que o for de sacerdote. A meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o imundo e o limpo.
Quando houver contenda, eles assistirão a ela para julgarem. Pelo meu direito julgarão. As minhas leis e os meus estatutos em todas as festas fixas guardarão e santificarão os meus sábados. Não se aproximarão de nenhuma pessoa morta, porque se contaminariam. Somente por pai ou mãe, ou filho ou filha, ou irmão ou irmã, que não tiver marido, se poderão contaminar. Depois de ser ele purificado, contar-se-lhe-ão 7 dias. No dia em que ele entrar no lugar santo, no ato interior, para ministrar no lugar santo, apresentará a sua oferta pelo pecado, diz o Senhor Deus. A repartição das terras. Os sacerdotes terão uma herança, eu sou a sua herança. Não lhes dareis possessão em Israel, eu sou a sua possessão. A oferta de manjares e a oferta pelo pecado e pela culpa eles comerão, e toda a coisa consagrada em Israel será deles. O melhor de todos os primeiros frutos de toda espécie, de toda oferta, serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote, para que se faça repousar a bênção sobre a vossa casa. Não comerão os sacerdotes coisa alguma que de si mesma haja morrido ou tenha sido dilacerada de aves e de animais. Capítulo 45. Quando, pois, repartirdes a terra por sortes em herança, fareis uma oferta ao Senhor, uma porção santa da terra. O comprimento desta porção será de 25.000 côvados e a largura de 10.000. Ela será santa em toda a sua extensão ao redor. Será o santuário de 500 côvados, com mais 500 em quadrado, e terá em seu redor uma área aberta de 50 côvados. Desta porção santa medirás 25.000 côvados de comprimento e 10.000 de largura. Ali estará o santuário, o lugar santíssimo. Este será o lugar santo da terra. Ele será para os sacerdotes, ministros do santuário, que dele se aproximam para servir ao Senhor. Ele servirá de lugar para casas, e como lugar santo, pertencerá ao santuário. Os levitas, ministros da casa, terão 25.000 côvados de comprimento e 10.000 de largura para a possessão sua, para 20 câmaras. Para a possessão da cidade, de largura dareis 5.000 côvados e 25.000 de comprimento defronte da porção santa, o que será para toda a casa de Israel. O príncipe, porém, terá a sua parte deste e do outro lado da santa porção e da possessão da cidade, diante da santa porção e diante da possessão da cidade, do lado ocidental e oriental. E o comprimento corresponderá a uma das porções, desde o limite ocidental até o limite oriental. Esta terra será a sua possessão em Israel. Os meus príncipes nunca mais oprimirão ao meu povo, antes distribuirão a terra à casa de Israel segundo as suas tribos. Deveres dos magistrados. Assim diz o Senhor Deus: basta, ó príncipes de Israel, afastai a violência e a opressão e praticai juízo e justiça. Tirai as vossas desapropriações do meu povo, diz o Senhor Deus. Tereis balanças justas, efa justo e bato justo. O efa e o bato serão da mesma capacidade, de maneira que o bato contém a 10ª parte do homer e o efa a 10ª parte do homer. Segundo o homer será a sua medida. O ciclo será de 20 geras, 20 ciclos mais 25 ciclos, mais 15 ciclos serão iguais a uma mina para vós. Esta será a oferta que haveis de fazer. De trigo, a 6ª parte de um efa de cada homer, e também de cevada, a 6ª parte de um efa de cada homer. A porção determinada de azeite será a 10ª parte de um bato de cada coro. Um coro, como o homer, tem 10 batos. De cada rebanho de 200 cabeças, um cordeiro tirado dos pastos ricos de Israel. Tudo para oferta de manjares e para holocausto, e para sacrifício pacífico, para que façam expiação pelo povo, diz o Senhor Deus. Todo o povo da terra fará contribuição para esta oferta ao príncipe de Israel. Estarão a cargo do príncipe os holocaustos e as ofertas de manjares e as libações nas festas da lua nova e nos sábados, em todas as festas fixas da casa de Israel. Ele mesmo proverá a oferta pelo pecado e a oferta de manjares e o holocausto e os sacrifícios pacíficos para fazer expiação pela casa de Israel. Ofertas ao Ano Novo. Assim diz o Senhor Deus:
No primeiro mês, no primeiro dia do mês, tomarás um novilho sem defeito e purificarás o santuário. O sacerdote tomará do sangue e porá dele nas ombreiras da casa e nos 4 cantos da fiada do altar e nas ombreiras da porta do átrio interior. Assim também farás no 7º dia do mês, por causa dos que pecam, por ignorância e por causa dos simples. Assim expiareis o templo. Na Páscoa. No primeiro mês, no dia 14 do mês, tereis a Páscoa, festa de 7 dias, pão asmo se comerá. O príncipe, no mesmo dia, por si e por todo o povo da terra, proverá um novilho para oferta pelo pecado. Nos 7 dias da festa, preparará ele um holocausto ao Senhor, 7 novilhos e 7 carneiros sem defeitos, cada dia durante os 7 dias, e um bode cada dia como oferta pelo pecado. Também preparará uma oferta de manjares, para cada novilho um efa, e um efa para cada carneiro, e um hin de azeite para cada efa. No dia 15 do 7º mês, e durante os 7 dias da festa, fará o mesmo, a mesma oferta pelo pecado, o mesmo holocausto, a mesma oferta e a mesma porção de azeite. Gente, encerramos por hoje. Mas amanhã tem mais, hein? Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Até amanhã. Beijos, beijos.